quais são os primeiros benefícios, assim, que a gente já pode falar sobre o jejum? Legal. Primeiro, acho que a primeira coisa, pessoal de casa, é, sem dúvida, entender o conceito do jejum e tirar aqueles mitos, né? As crenças e os mitos por trás, que existem diversos mitos. Saco vazio não para de pé, Comer de 3 3 comer horas, de né? 3 em 3 horas, que, que você tem que tá comendo sempre, senão você vai ter compulsão alimentar, se você vai perder massa magra, minha imunidade vai cair, ou seja, vou ficar fraco. Então, existem muitas crenças por trás do jejum que eu, como médico lá atrás, tinha essas crenças, já com CRM na mão. Então, assim, eu não aprendi na faculdade o conceito do jejum, você não aprende isso na faculdade. Eu fui aprender isso depois de uma pós-graduação, depois eu fui estudar, entender, ver alguns artigos nos Estados Unidos, enfim. Então, existem essas crenças por trás. Então, eu, como profissional da área da saúde, tinha essa crença. Imagine Uhum. o público em geral, a respeito dessas crenças que são enraizadas até hoje. Se eu ficar mais de 3 horas sem comer, vou ter hipoglicemia, vou perder massa magra, minha imunidade vai cair, saco vazio não para em pé. Aí eu vou num médico, nutricionista, ele me obriga a comer de 3 em 3 horas. Então existem essas crenças por trás, né? Acho que a primeira coisa é a gente entender que não é por aí, tá? Com certeza, a gente, nesse bate-papo, a gente pode estar falando, tirando esses mitos, essas crenças, mas o que eu posso dizer, para as pessoas que querem começar a fazer o jejum, antes de começar a fazer o jejum, primeira dica que eu dou, organize primeiro a sua alimentação, né? Então, se sua alimentação aí de casa é baseada em alimentos mais industrializados e menos comida, você tem que dar o passo de organizar, comer comida de verdade, frutas, verduras, hortaliça, peixe, carne, frango, né? Diminuir o máximo desses alimentos que a gente diz, os empacotados, os refrigerantes, biscoito, tudo isso. Por quê? Porque se você entra direto no jejum, você vai ter dificuldade, e é isso que acontece. Se a gente generalizar que boa parte da população prefere o rápido e o prático, quando escuta falar do jejum, tem as mitos e as crenças, começa a fazer o jejum, não consegue e começa a falar mal. Então, antes de começar a fazer o jejum, primeiro você tem que organizar a sua alimentação. Entender o que a sua alimentação é. Sua alimentação é mais alimentos com comida de verdade ou alimentos que é industrializado, ou seja, caloria vazia. Já fiz diversas lives falando de caloria vazia. É que você come um alimento e não nutre. Então eu vou ali no fast food, estou alimentado, mas eu não estou nutrido. Está te fornecendo uma caloria vazia, ou seja, não está fornecendo vitaminas, minerais, antioxidantes para você estar ali desempenhando a função do seu corpo, que é importantíssimo para produzir hormônios, para o seu sistema imunológico, para o seu intestino e por aí vai. Então, primeira dica que eu dou, organize a sua alimentação, né? A segunda dica, aí está muito relacionado com isso, como é que é a sua despensa? Que tem de acesso, Por que né? tem de acesso? Porque é uma mudança de mentalidade, como a gente estava falando aqui, né? Culturalmente, nós comemos de 3 em 3 horas, temos mais acesso ao rápido e prático. Essas comidas industrializadas geram um paladar viciante. Então, a gente vai sempre querer buscar o doce, sempre querer buscar as massas, os carboidratos. Então, a gente, desde criança, né? Claro, eu estou tentando generalizar aqui, mas como eu atendo e vejo isso, A maioria dos casos, na né? maioria dos casos, né, eu vejo como é que é difícil. Então, mas não é que é difícil, mas existem estratégias corretas e o passo a passo para você começar. A partir do momento que você entendeu, você fez isso, quais benefícios você terá com o jejum, né? Primeiro de todos, que é a porta de entrada do jejum é emagrecimento. É emagrecimento saudável e definitivo, sem precisar de você buscar fórmula mágica de remédios ou, principal de tudo, sem você ter riscos de efeitos colaterais. Porque hoje tem diversos medicamentos aí disponíveis no mercado que geram diversos efeitos colaterais, certo? E o que eu mais acho interessante, cada ano ou vamos lá, num futuro breve, vão lançar mais medicamentos. O número de obesos tem aumentado ou diminuído? Era para ser inversamente proporcional. Quanto mais lança o medicamento no mercado, era para o quê? Curar ou sanar um problema da população. Mas o remédio, o nome já diz, remedia, não cura. O que vai curar, sem dúvida, é o estilo de vida da pessoa.
É a mudança de mentalidade, alimentação, atividade física, sono. Então, a primeira porta de entrada para mim do jejum e o benefício é, sem dúvida nenhuma, o emagrecimento. Também você pode reverter algumas doenças, diabetes tipo 2, você pode reverter diabetes tipo 2, você pode tratar hipertensão, gordura no fígado, entre várias patologias que a gente pode estar escrevendo aqui, que são as doenças da modernidade, são as doenças que são mais prevalentes hoje. Então, o que eu mais atendo hoje? Pessoas hipertensas, diabéticas, obesas, a gente fala de obesidade, gordura no fígado, doença autoimune. Então, todas essas doenças têm alguma particularidade, que é processo inflamatório, distúrbio hormonal, e o jejum atua diretamente ali, de maneira natural e fisiológica, desde que você faça corretamente, isso é importante. Ah, vou fazer jejum por jejuar, vou fazer um jejum compensatório, né? Então, essa introdução aqui é importante a gente entender, né? Começar a fazer da maneira correta, primeiro focar nessa alimentação, depois você entender o conceito do jejum, que nada mais é o quê? É uma janela no qual você programa seu corpo de jejuar, entende jejum como descansar, purificar, desintoxicar o seu corpo. Dependendo do tempo que você faz o jejum, de 12, 13, 14, isso tudo é programado, organizado, com um profissional te orientando, você está descansando o seu intestino, você está descansando o seu pâncreas, você está descansando o seu fígado, você está desintoxicando, você está desinflamando o seu corpo, só que não é jejuar por jejuar, você vai programar também uma janela de alimentação. E essa janela você vai nutrir o corpo, você não vai alimentar, você vai nutrir, comer comida de verdade. Jejum por jejum não é interessante, tá? Agora, um jejum terapêutico para finalidades de tratar doença ou como lifestyle é totalmente bem-vindo. Então, você programa uma janela de alimentação com uma janela de jejum. Janela de alimentação, comida de verdade. Janela de jejum, água, chá, café, bebidas não calóricas que não quebram o jejum.